Olá a todos, mais um vídeo no meu canalzinho, um videozinho, assim espero. Esse eu acho que vai ser um vídeo rápido, mas né, vamos ver como é que vai ser, porque existe uma diferença grande entre escrever e falar, não é a mesma coisa. Então, como vocês já sabem, um vídeo sem edições, sem absolutamente nada, extremamente simples, baseado em um texto que eu escrevi, um texto do ano passado. Eu falo sobre um tema muito recorrente hoje em dia, e cujo título, né, desse texto, né, condiz com esse vídeo, por isso que eu vou usá-lo como referência. E o título se chama, né, se trata da problemática sobre a representatividade. Representatividade é um termo que hoje em dia é praticamente sinônimo de aumentar a representatividade de certos setores sociais, demográficos, né, da sociedade, né, parte do pressuposto de que isso deve ser feito porque se consiste em uma correção histórica, uma correção social, a luta contra as injustiças sociais. Mas será que é mesmo? Então, eu vou ler esse texto, felizmente é um texto pequenininho, bastante compacto, e com ele, né, fazer aí os comentários. Então, o texto ele diz o seguinte, né, eu escrevi, né, para exercer qualquer profissão, o mais importante é a vocação e o talento, e não a raça, a orientação ou a identidade sexual, o sexo ou a classe social. Além disso, também acrescentaria o discernimento moral ou racional como um fator muito relevante. Diferente disso, e não é meritório ou justo, são os privilégios de acesso que precisam ser combatidos, facilidades, apadrinhamentos e o nepotismo. O filho do pobre ou do remediado tem que ter as mesmas condições que o filho do rico, mas os resultados, a partir de mecanismos perfeitamente meritocráticos, não podem ser controlados. Pois se entre os maiores corredores olímpicos, africanos e jamaicanos, continuarem a dominar o topo deste esporte, é preciso aceitar a sua supremacia. E o mesmo vale para as outras áreas, além do velocismo, do mundo burocrático, das ciências, das artes e o político. É verdade que é necessário ter mais personagens, histórias e artistas de grupos marginalizados ou historicamente oprimidos, princesas negras, heróis LGBT e deficientes com protagonismo. Mas os criadores também precisam ter a liberdade criativa de escolher, sem cotas de representatividade, por favor, com amor, razão. Então, um texto bem rapidinho, bem facinho, mas aí surge, né, essa questão, né, que tem algumas coisinhas que eu pretendo falar aqui, né, porque eu escrevo uma coisa, mas aí eu já tenho outros textos em que eu problematizo um pouco, né, alguns temas que eu falei rapidamente aqui. Então, o primeiro deles é o mais óbvio de todos, né, que o mais importante para qualquer atividade, ação, não é se você é negro, branco, se você é gay, ou heterossexual, ou bi, se você é mulher, ou homem, se você é rico ou pobre. O mais importante é se você tem vocação, eu diria mais talento. Aqui eu coloquei vocação e talento. No entanto, eu sou da opinião que não existe vocação sem talento. Então, se eu tivesse que reescrever esse texto, não vou, se eu tivesse que escrever, eu substituiria o i pelo ou, porque são a mesma coisa, né? Se você tem vocação para algo, significa que você gosta de algo, você tem talento. Não é exatamente a mesma coisa, desculpa, porque talento, a vocação, ela requer não apenas talento, mas também uma vontade, um desejo de fazer aquilo, né? Então, é uma combinação disso, né? Um desejo de ser professor, né, por exemplo, e um talento para ser professor, de ensinar.
que hoje em dia não é nem mais de ensinar, porque o professor também precisa ser pai, mãe, psicólogo, advogado, sei lá. Então é isso. E aí, né, o óbvio que hoje em dia muita gente finge não entender quer dizer, acho que muita gente, né, talvez nem tanto, eu sempre, algumas vezes eu tenho a impressão de que a maioria das pessoas não compartilham com a mesma visão, que essa minoria barulhenta de que de que o ideal seria que não tivesse cota de nada, não tem que ter cota racial, não tem que ter cota de identidade sexual, ou orientação, ou sexo, ou classe social. Você tem que analisar a capacidade daquela pessoa para exercer determinada função em processos avaliativos e seletivos, quer seja para concurso público, né, universidade, ou mesmo, né, para assim, em empresas privadas. Me serve a mesma coisa. Esse seria o ideal, né? E diferente disso, não é meritório ou justo. São os privilégios de acesso que precisam ser combatidos. Relendo aqui o texto, né, que eu acabei de ler. Facilidades, apadrinhamentos e ou nepotismo. Aqui, no caso, eu ainda problematizaria um pouquinho, porque também depende. Eu escrevi um outro texto mais recente, em que eu comparo, né, hoje em dia, o sistema de cotas racial com o QI, não o QI quociente de inteligência, mas QI de quem indica. Essa expressão muito usada aqui no Brasil, né, no nosso país, que se refere a isso, né? Quer dizer, ao invés de você ser avaliado e selecionado de acordo com as suas capacidades, teoricamente, também é algo que eu devo falar em outros vídeos, problematizar. Adoro problematizar, né? Então vocês estão percebendo isso. Não é tão simples assim, né? Porque não é sempre que um apadrinhamento, uma facilitação, o famoso quem indica, é baseado numa injustiça. Vezes não. Vezes não é baseado em algo injusto, né? Que vocês estão gostando da cortina improvisada do meu quarto. Então é isso. Não é sempre que vai ser. Geralmente é injusto, mas não é sempre. E aí nós temos aí o outro, né, que eu falei. Então, os privilégios de acesso, né, precisam ser combatidos. Precisam. Só que também é preciso melhorar os processos avaliativos e seletivos, que, na minha opinião, não são bons. Também, novamente, devo falar. É muito provável que comente sobre isso em um vídeo que eu vou falar, com base em vários textos que eu já escrevi sobre educação, as minhas críticas em relação à educação. Se eu conseguir me lembrar do que eu já critiquei, que é muita coisa que eu já escrevi sobre isso. Acho, né? Com base no que eu já escrevi. Então é isso. Então o filho do pobre e do remediado tem que ter as mesmas condições que o filho do rico. Isso serve especialmente para certas profissões aqui no Brasil, tipo, por exemplo, para ser médico. O filho do rico, ele já sai na frente assim numa vantagem muito grande. Porque ele pode, se ele não passa numa faculdade pública, ele vai na privada, tem dinheiro para isso, tem dinheiro para bancar, tem dinheiro para bancar aí um consultório. É tudo muito mais fácil para ele, né? Muito mais. Não é à toa que a profissão de médico geralmente é uma profissão de elite aqui no Brasil, especialmente no Brasil. Não sei em relação aos outros países, acho que também tende a ser. Então, né, é necessário que, né, as pessoas, especialmente de diferentes classes sociais, que é o mais importante aqui, elas tenham as mesmas condições. No entanto, os resultados, a partir de mecanismos perfeitamente meritocráticos, não podem ser controlados. E aí eu peguei o exemplo dos esportes, porque nos esportes você percebe isso a todo momento, que em todos os esportes sempre tem um grupo, seja ele étnico ou racial, ou mesmo, né,
que é sempre, em termos de tipo, né, de corpo, em que se destacam, em que alguns grupos se destacam muito mais que outros. Então, por exemplo, né, os ciclistas eles tendem a ter um biotipo, um corpo bem diferente do que o dos halterofilistas, daqueles, né, levantadores de peso. Então, os esportistas variam muito nesse sentido. Isso é normal. Só que isso também tem variação em outros grupos, como eu citei, grupos étnico-raciais, como no caso, né, do velocismo, em que tem um predomínio, né, de africanos e jamaicanos. E de africanos, especialmente o pessoal do Quênia, né, aquela região lá do chifre africano, né, da África, do continente africano. Também em provas, né, de corrida, né, que você percebe bastante, né, a presença africana. E ok, tem algum problema nisso, né? Temos que lutar contra isso, temos que criar cotas para velocistas brancos, velocistas orientais. Não, né? Não deveria, né? Só que isso acontece em outros lugares. No mundo burocrático, das ciências, das artes, o político, é o que está acontecendo. Então, assim, isso não era para ser assim. O que é verdade é que tem que haver um incentivo para que surjam mais personagens, né, assim, personagens, histórias e artistas de grupos marginalizados, historicamente oprimidos, que antes não tinha. Como eu citei os exemplos aqui. Deve haver um incentivo, mas você não tem que forçar os criadores a criarem, assim, meterem representatividade em tudo aquilo que eles fazem. Mas é justamente isso que tem acontecido. Então, essa tal representatividade pode ser bastante problemática, quer dizer, pode não, está sendo bastante problemática, causando muitos problemas, resultando em muitas produções artísticas, né, principalmente no mundo do entretenimento, produções artísticas aí estão se dando muito mal, né, resultados péssimos, medíocres, em termos de pessoas, né, que vão no cinema, ou que assistem pelas plataformas de streams. Então tá bem complicado isso. Eu até comentei, eu fiz um vídeo lá em 2023 no meu antigo canal Opinião Objetiva, que eu comentei sobre, né, esse problema, né, da representatividade, só que num outro ângulo. Comentei sobre essa substituição, né, dos personagens em termos raciais, por exemplo, né, uma Ariel da Pequena Sereia, colocaram uma Ariel negra. Então, metendo minorias raciais, supostamente minorias raciais, que é um termo bastante relativo, né? Depende muito, né, de como que você considera como minoria, né? Em vários filmes, especialmente em remakes, que são filmes, né, consagrados, né, de outras décadas, e que, na minha opinião, não deveria ter remake. Eles são, assim, quase todos eles não conseguem sobressair. Eu acho que a própria questão, a própria tentativa de reviver algo que já aconteceu, mostra de maneira crônica o que está acontecendo, né, recentemente no mundo do entretenimento, principalmente na indústria do entretenimento americana, que é o problema, né, da falta de criatividade. A criatividade, né, parece que desapareceu. Será que isso está relacionado com o aumento da cultura woke, né, no entretenimento americano? Será? Será que está havendo muito nepotismo? Será que eles estão escolhendo, né, as pessoas aí, os escritores, os diretores, com base na raça, com base na sexualidade, com base no sexo, no gênero das pessoas? Será que isso está influenciando? Eu acredito que está parecendo que sim, viu? E sem falar dessa forçação de barra que tem que meter representatividade, né, entre aspas, representatividade em tudo. Então, esse é só um exemplo, né, disso. Esse é o primeiro vídeo que eu estou falando sobre isso nesse novo canal. E talvez eu fale, eu volte nesse tema outras vezes por aqui. Então, por enquanto é só isso mesmo que tenho para falar, que com certeza não é meritório, não é meritocrático. Desculpe você que tem algum tipo de alergia em relação à palavra meritocracia, mas a meritocracia existe. A meritocracia ela existe, se manifesta de maneira variável nas sociedades humanas,
e ela seria o ideal, isso se você considerar como ideal, que uma pessoa, elas têm que ser, a pessoa que as pessoas têm que ser avaliadas e selecionadas para os cargos em que elas estão mais aptas para exercerem, tá? Então, assim, isso é uma coisa que parece óbvia, né? Parece bom senso apenas. Então, ok, eu entendo, até entendo do que se trata, essa ideia de que tem que corrigir, né, coisas do passado, né, escravidão, ou, marginalização. Só que eu acho que pode ser feito de outra maneira e não desta maneira. Que você não está resolvendo isso, você não está acabando com uma injustiça, você está substituindo uma injustiça por outra. Por quê? Porque outros grupos estão sendo injustamente afetados também. Então, é isso. Muito provável que fale sobre esse assunto em outros vídeos por aí. Tchau.